Olá, graça e paz, tudo bem com você? Você sabia que Jesus Cristo também nos deixou versículos lá no Novo Testamento a respeito dos dízimos? Isto mesmo, eu vou mostrar para você dentro da palavra do Senhor. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você não me segue, me dá um apoio neste canal. Passa a me seguir. Mas sem demora, no vídeo anterior eu falei que Abraão, o pai da fé, ele foi o primeiro homem a dizimar. Também Jacó voltou um voto dizendo que se Deus fosse com ele, ele dizimaria de tudo. Também falei que lá no tempo do povo de Israel, no livro de Números e também no livro de Deuteronômio, existiam 3 dízimos, ao qual o primeiro era feito de ano em ano e era voltado para os levitas. O segundo dízimo, ele era também feito de ano em ano e era voltado para as festas, tipo festa de Pentecostes, Páscoa. E o terceiro, ele era feito a cada 3 anos e era voltado para as viúvas e também para os órfãos. Porém, lá no livro de Malaquias, o Senhor ele repreende o povo de Israel porque eles estão em desobediência e não estão cumprindo o mandamento que o Senhor deixou a respeito do dízimo. Eles não estavam ofertando e nem dizimando mais na casa do Senhor. Então, o Senhor os repreendeu por essa desobediência. Mas o que diz Jesus Cristo a respeito dos dízimos lá no Novo Testamento para os dias de hoje? Lá no livro de Mateus 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Também devemos lembrar da história do publicano e do fariseu lá no livro de Lucas, ao qual o fariseu diz que jejuava e dava o dízimo de tudo quanto tinha, enquanto o publicano simplesmente ele se arrependeu, e a oração do publicano foi a que foi ouvida. Também devemos lembrar do ladrão da cruz, ao qual não era dizimista e também foi salvo. Mas para concluir este vídeo, todos esses textos foram citados por Jesus Cristo antes da sua morte. Quando Jesus morreu, a palavra do Senhor vai nos dizer que o véu se rasgou. E todos estes sacrifícios que eram feitos nos templos deixaram de existir, porque Jesus Cristo foi o último sacrifício. E quando o véu se rasgou, este mandamento deixou de existir. Hoje nós devolvemos o dízimo como uma forma de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas as igrejas elas precisam para pagar as despesas do dia a dia, como aluguel, luz, água e também para levar o evangelho às outras nações. O que o apóstolo Paulo nos deixou lá em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama a sua obediência e não seu sacrifício.